Se você está cansado de gastar horas e horas com reuniões de trabalho improdutivas na sua consultoria, então assiste esse vídeo. Ele é para você. Tudo bem? Eu sou a Ana da Excel e seja bem-vindo à série Segredos da Consultoria. A nossa missão aqui é te ajudar a construir do zero uma carreira consistente como consultor empresarial. E um dos problemas que a gente percebe que é recorrente, né, nos nossos projetos e nos projetos dos nossos colegas é o tempo que é gasto com reunião, né? Nós já notamos que as reuniões às vezes são um vilão, né, dos nossos projetos de consultoria. Elas tomam muito tempo e às vezes não resolvem tanto, né, na mesma proporção. E aí fica a dúvida, será que eu devo manter mesmo? Será que eu preciso resolver tudo via reunião? Então a gente vai falar sobre isso e no final do vídeo eu vou deixar 4 passos, né, bem práticos para você aplicar nas suas reuniões e assim ganhar muito tempo nos seus projetos. Fica comigo. A primeira pergunta então que a gente tem que fazer é o seguinte: eu preciso mesmo fazer reunião? Quando que ter uma reunião é útil e quando não é? Né? Qual é o custo-benefício de eu ter uma reunião nos meus projetos? Porque existe aquela sensação, né, em alguns casos, de perda de tempo, não só da gente, às vezes até do cliente, e isso é péssimo. Então a gente tem que se perguntar, quando? Por que uma reunião? Qual é o propósito de eu sentar, agendar com várias pessoas e, vamos dizer, discutir alguma coisa com todo mundo ao mesmo tempo? Tem alguns momentos que isso agrega muito nos projetos, né? Quando é um conjunto de pessoas muito grande, que é difícil uni-los, às vezes assim, então você precisa separar na agenda de cada uma, não dá para sentar e juntar assim rapidinho, vamos sentar rapidinho e discutir isso. Tem que ser marcado na agenda de cada uma, em empresas muito grandes, às vezes é necessário. Às vezes em empresas pequenas, não precisam marcar reunião. Às vezes você senta com um, com o outro, você consegue juntar todo mundo numa sentada e discutir. Então, às vezes, quando não precisa dessa formalidade, às vezes nem precisa marcar uma reunião, né? Também tem a questão da economia de tempo. Quando eu tenho que tratar de um assunto, que às vezes é aquele mesmo assunto que eu vou tratar com 3 pessoas, numa reunião, às vezes eu vou abordar aquilo de uma vez só, né? Então eu ganho sinergia. Vale mais a pena, né? No sentido de que também, às vezes, se eu abordar aquele assunto e se as pessoas se beneficiam de ouvir a ótica da outra, se isso vai agregar valor, se é uma discussão de que os interlocutores falarem um na frente do outro vai ajudar numa tomada de decisão, isso é importante, às vezes é uma tomada de decisão e todo mundo, às vezes, tem que chegar a um consenso. Às vezes é importante que todos estejam presentes naquele momento. Agora, tem momentos que é, por exemplo, onde eu vou precisar captar informações que às vezes eu não preciso estar com todos no mesmo ambiente, no mesmo momento. Então, às vezes não precisa ter uma reunião. Tem casos até que fazer uma reunião até atrapalha. Quando, por exemplo, as pessoas têm pontos de vista muito discordantes, não é necessário que elas estejam no mesmo ambiente, às vezes até atrapalha, porque algumas pessoas atrasam as reuniões. Né? Não sei se vocês já tiveram experiência com isso, de pessoas que às vezes distraem, tiram do assunto, que elas têm as habilidades de tirar do assunto, a habilidade de trazer assuntos que, vamos dizer assim, contradizem, mas sem trazer benefício. Tem casos que a pessoa trazer um assunto contraditório agrega, mas tem momentos no projeto que não seria um bom momento ainda trazer aqueles tópicos ali, não vai agregar valor naquele momento. Então, às vezes aquilo vai atrasar mais do que ajudar. Né? Então isso cabe muitas vezes a nós como consultores avaliar se aquele momento ou aquele tipo de etapa do projeto vai funcionar melhor, agregando, juntando todo mundo ou tratando com cada um individualmente. Ou grupos menores, às vezes fazendo reuniões dentro de setores, né? Em vez de fazer uma reunião geral, por exemplo. Né? Então essa questão vai muito um julgamento que a gente vai fazendo, principalmente quando a gente vai conhecendo as equipes de trabalho do próprio cliente. Um outro ponto que nós, como consultores, devemos sempre estar em mente é a questão das horas. Porque mesmo que porque muitas das vezes nós não trabalhamos assim no velocímetro, que a gente chama, né? Eu não trabalho por hora, tipo, eu tô aqui e tô cobrando a hora. Eu sento, faço um plano de trabalho, mas eu estimo quantas horas eu acho que eu vou gastar. Né? Um consultor, ele não vende um serviço da cabeça dele. Ele estima quantas horas ele vai gastar e quanto ele acha, pela complexidade do trabalho, que aquela hora vale. Então, quando ele estima, ele já estima algumas horas de discussão, de reunião. Isso está dentro da estimativa dele. É claro que algumas vezes podem surgir imprevistos e algumas coisas que não foram
assim, não estavam dentro do script que a gente tem que se ajustar para que o trabalho fique com a qualidade que a gente espera que fique. Então a gente tem que ser maleável. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque coisas que se arrastam e que são improdutivas também comem a nossa rentabilidade. Então sempre é bom avaliar se aquilo está dentro do nosso orçamento, né? Se aquilo vai economizar tempo. Porque em alguns casos, em algumas etapas do trabalho, principalmente fase de diagnóstico, às vezes pode levar mais tempo fazer isso com muitas pessoas. Às vezes, se eu fizer com um de cada vez, eu ganho mais tempo. Né? Depende do grupo. Se é um grupo mais coeso, que funciona melhor em conjunto, vai mais rápido. Se for um grupo que tiver um pouco mais de dificuldade de relacionamento, tende a ser mais lento. Né? Eu preciso de uma decisão conjunta, tem que ser em conjunto. Não preciso, talvez não seja necessário uma reunião. Né? Então isso tudo vai depender, mas é sempre bom avaliar, né? Claro que se é importante para o trabalho eu devo fazer uma reunião, mas também se essa reunião é necessária e se a forma, se ela vai agregar ou não para que justifique as horas que ela vai gastar. Até mesmo do cliente, porque o cliente também, o tempo dele vale ouro para ele, é óbvio, né? O próprio cliente tem as tarefas dele e a consultoria já traz, às vezes, um transtorno para o dia a dia do cliente. Então, toda vez que você para a atividade dele para sentar para uma reunião, isso também é um dissabor. A gente sempre tem que pesar todas essas coisas, porque quanto menos transtorno a gente causa e mais benefício, vamos dizer que mais valor o cliente percebe no nosso trabalho. Então, em suma, toda consultoria, ela precisa de reuniões para existir? Não necessariamente. Principalmente clientes pequenos, às vezes nem precisa de reuniões formais. Às vezes tudo vai acontecer no andamento do trabalho. Depende da quantidade de pessoas com quem eu vou lidar, depende do grau de formalidade desse cliente, do porte desse cliente. Clientes de maior porte tendem a demandar uma formalidade maior. Cliente de menor porte, às vezes nem precisa disso tudo, né? Agora, é sempre bom que sempre que tem alguma decisão, alguma coisa que foi tratada, que isso seja documentado, nem que seja em um e-mail, né, de alguma forma. Por quê? Às vezes a gente senta com a pessoa do cliente, discute alguma coisa, tem um entendimento de um processo e depois é bom que isso seja, vamos dizer assim, formalizado, ou que você passe um e-mail, ou faça um documento e peça para ele dar um ok, de acordo, para que fique entendido que foi isso mesmo que você entendeu. Porque às vezes a gente também pode ter dificuldade, não entender direito, e aí às vezes você começa, vamos dizer que você fez uma análise de como que um processo funciona. Aí você vai começar a fazer todo o seu trabalho baseado naquilo que você entendeu. E vai que você entendeu algum detalhe errado, que acontece. E aí é muito bom, vamos dizer, ou uma ata, ou se você não quer fazer uma ata não formal, porque foi um bate-papo, você faz às vezes só uma descrição, manda um e-mail, pede para a pessoa te dar só um ok, se você entendeu, para que você também tenha, vamos dizer assim, um feedback do cliente para te dar mais segurança de que aquilo ali foi o que você entendeu. E também para você se resguardar de um pouco das etapas do trabalho que você cumpriu, né? Dentro do plano de trabalho. Provavelmente a gente tem até mais conteúdos falando sobre isso, né? Sobre plano de trabalho. Mas se você tem um plano de trabalho, é muito importante que você documente que você executou as etapas do plano de trabalho. E algumas etapas do plano de trabalho podem ser documentadas via reuniões ou encontros com o cliente. E aí, nessa fase agora, a próxima parte que eu vou explicar, que é como documentar uma reunião ou como fazer ela ser mais eficiente, a documentação da reunião conta muito também para você, porque é uma documentação do que você fez. Então, vamos lá. Uma coisa que é muito importante, se você marcou uma reunião, se você agendou com as pessoas e você vai se sentar com elas para discutir algum assunto, adianta para elas sobre o que você vai falar. É o que a gente chama de pauta. O que é a pauta? É você listar para as pessoas qual é o assunto dessa reunião. As pessoas, elas têm que já ir preparadas, já sabendo do que se trata esse encontro. O que vai ser tratado, para que elas já saibam o que é esperado delas, né? A pior coisa é você ir para uma reunião sem saber qual é o assunto, sem saber o que é esperado de você, né? E despreparado. E muitas vezes, se as pessoas vão para a reunião despreparadas, certamente, tipo assim, tem grandes chances de não ter nenhuma solução prática, né, no decorrer da reunião. Então, se você puder, o que você deve fazer? Normalmente,
Você ou faz por e-mail, sei lá qual for o meio que você usou para avisar as pessoas, você já coloca uma pauta, pode ser tópicos. O que vai ser tratado, se tem alguma coisa que você espera que alguém leve, ou que alguém traga alguma solução, ou alguma coisa, você já elenca isso ali, né? Para que cada pessoa já saiba, vai ser sobre isso, ou se tem alguma coisa a ser falada, que as pessoas já estejam cientes. Isso vai para o próximo ponto, que uma coisa que você não deve fazer, então, é sair da reunião sem definições. Conversar, discutir, debater e sair por isso mesmo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. A reunião, às vezes assim, e é uma tendência da gente, é falar e no final fica meio que no ar. Não, tem que ter um responsável, tem que ter uma definição. Nós vamos falar sobre isso, né, quando for falar da produtividade da reunião, mas isso é o que você não pode fazer. Não pode deixar as coisas no ar, né? Tudo que foi abordado tem que sair com alguma deliberação. Outra coisa que também é cruel, no caso das reuniões, é não ter um registro do que aconteceu. Às vezes, assim, a reunião aconteceu, todo mundo discutiu, teve pauta, que lindo, foi definida uma série de coisas e ninguém anotou em lugar nenhum. Aquilo ficou por isso mesmo. Será que vai sair alguma coisa disso aí? Porque se não está registrado em lugar nenhum, é muito provável que isso aí vai morrer. As pessoas tendem a se esquecer, porque as pessoas têm um monte de coisa para fazer e normalmente são as coisas que mais, assim, vamos dizer, que berram mais alto, né? Vamos dizer, é aquele que grita mais alto que recebe, vamos dizer, mais atenção. Então, se a pessoa, vou resolver isso, mas chega lá na mesa de trabalho dela e tem 10 outras coisas mais importantes para se fazer, que não tem a ver com o projeto de consultoria, ela não vai se envolver com o projeto de consultoria. Então, para você ter um engajamento das pessoas, tem que haver uma forma de que isso fique claro e patente para todo mundo, não é? Então não deixa por isso mesmo, né? Deixa registrado o que foi determinado na reunião. E por último, é o follow-up, que é o quê? Follow-up é uma palavra bonitinha para dizer acompanhamento. Follow-up é você acompanhar o resultado que foi decidido. Então essas 4 coisas, vamos dizer, é o que não fazer, que é não ter uma pauta antes, não decidir nada durante, não deixar registrado o que decidiu, e não acompanhar depois. Daí então a gente já sai já com algumas dicas então dos 4 passos que a gente tem que tomar para ter reuniões eficientes, para não perder dinheiro. Porque como o que a gente quer é ganhar dinheiro com consultoria, então a gente tem que tapar todos os ralos, que é por onde, vamos dizer, a gente perde dinheiro com as nossas horas improdutivas, né? E também a gente não quer cansar o cliente fazendo ele gastar horas de trabalho dele, precioso tempo dele, com coisa que não leva a lugar nenhum, não é? Então tá bom. Então agora prepara então para anotar. Primeira coisa então, como nós já dissemos, vamos fazer o contrário, então vamos elaborar uma pauta. Então a pauta é feita antes da reunião, você vai sentar, você vai pensar e você vai listar os tópicos que você entende que tem que ser tratados dessa etapa do projeto. Você vai enviar para todos os participantes, você vai criar uma lista, talvez você pode pegar um e-mail, né, desses participantes, enviar para todos eles. Ou um grupo do WhatsApp, se você tem um grupo do projeto, como for o meio que você encontrou para coordenar isso para o projeto acontecer. O importante é que todos recebam. E se você tiver como ter um feedback que todo mundo viu, melhor. Isso tem que acontecer com um pouco de antecedência, porque as pessoas têm que ter tempo para pensar naquilo ali, né? Para depois não dizer, não deu tempo de eu pensar, não é? Todo mundo tem que ter um tempinho. É muito importante também que você peça a confirmação da presença das pessoas. Por quê? Porque a tendência das pessoas é elas terem um monte de coisa para fazer e se esquecer. Às vezes tem até, acho que, se eu não me engano, é no Google Meet, que dá para você pedir, por exemplo, confirmação. Você pode mandar até um invite para ela, né, um convitezinho para ela dizer assim que aceita e pode já ir para a agenda dela do Google, se ela usa o Google, né, a agenda do Google. É legal, porque ele também se comunica com outras agendas, como do Mac, então a pessoa já fica com aquele evento ali. É legal para ela não esquecer. Então, se você puder usar esses recursos, são mais chances da pessoa não se esquecer daquele evento e às vezes a pauta já pode ir ali dentro. É mais uma chance da pessoa não passar batido e esquecer desse detalhe, né? São recursos que a gente pode usar. Então aí chegou na reunião, todo mundo já está mais ou menos familiarizado com a pauta, você já ganhou tempo. Chegou lá na hora, você tem que ter em mente que tem que sair com o problema resolvido. Se não resolvido, alguém já tem que estar designado para dar um jeito, vamos dizer assim, nem que seja você,
mas alguém tem que ser o responsável para dar andamento naquilo ali, né? Então, de preferência, você já vai anotando quem é o responsável por cada etapa, o que vai ser feito com aquilo ali que foi determinado, né? Anota isso tudo. Por exemplo, naquele passo 1, foi determinado fazer isso, fulano vai fazer, se tiver prazo, melhor ainda, porque aí você pode acompanhar, né? De preferência, se é uma coisa ligada ao projeto, né? De acordo com os prazos que o próprio projeto tem, para que você não perca os prazos que você determinou com o cliente, não é? Porque às vezes, assim, tem coisas que você vai tratar na reunião que envolvem os prazos que você fechou, né, no seu plano de trabalho. Então, tudo isso tem que estar ligado. É muito importante que você tome notas dessas coisas, registre, para que depois, na próxima etapa, que é a parte 3, você formalize, faça um registro disso. A gente costuma chamar isso de ata de reunião, que é o quê? Um registro do que aconteceu na reunião. Na ata, você anota, tem vários modelos, você pode olhar na internet, né? Você pode pegar um modelo bonitinho. O que tem que ter na ata? A data que ela aconteceu, quem participou dela, para poder todo mundo estar ciente, fulano foi, quem não foi. Quais foram os assuntos que foram tratados na reunião? O que foi deliberado? Quem que vai fazer o quê? Tem prazo para fazer? Que prazo foi? Isso tudo é como se fosse um resumo do que aconteceu. E aí essa ata aí você vai enviar para todo mundo. E todo mundo vai confirmar quem recebeu. Ou seja, você encerrou o ciclo. O ciclo começou você enviando a pauta dizendo o que ia ser tratado, todo mundo foi na reunião, discutiu, e depois quando você manda a ata, vamos dizer, você está dando uma chance de todo mundo revisar também o que você escreveu e dizer, aqui, porque pode ter confusão. Aí a pessoa pode dizer, você anotou aqui que eu sou responsável, mas na hora não foi bem isso não. Quem ficou... E aí dá para fazer correções também, acontece às vezes de ter correções na ata, que a ata tem que refletir a realidade do que foi decidido. Para quê? Para que na quarta etapa, que é talvez a mais importante, para que as coisas aconteçam, para que essa reunião dê resultados, ela seja eficiente, haja um acompanhamento, que é o quê? Você vai olhar lá o que foi definido, determinado, né? Que seria as ações que foram determinadas, e aí vai ter lá os prazos, as pessoas, e aí vai ser possível dizer, fulano, e aí? Esse prazo, cumpriu, não cumpriu? E aí vai ter, vamos dizer, o que a gente chama assim do acompanhamento. O que aconteceu? Por que não foi cumprido? Tem um novo prazo? Porque na consultoria, principalmente a gente que tem um prazo com o cliente, nós temos que ficar de olho nisso. Porque não cumprir um prazo é péssimo para o consultor. E muitas vezes tem um jogo que o consultor, uma saia justa que o consultor passa, que ele depende muito de informações do próprio cliente. Às vezes, o dono da empresa te passa para um funcionário e aquele funcionário tem que te dar uma informação. E às vezes aquele funcionário não te dá informação no prazo. E às vezes você fica, vamos dizer assim, uma saia justa. Porque você coloca o funcionário no fogo com o dono, mas você depende do funcionário. Então, quanto mais você puder ser transparente, usar documentação para que você, vamos dizer, seja mais neutro possível. Vamos dizer assim, porque você fez uma ata, a pessoa disse que ia te dar naquele prazo e ela não cumpriu, não é você que está indo contra ela. Então você percebe que o fato de você ter, às vezes, um documento como esse de ata de reunião, quando você tem prazos e depende dos documentos ou da cooperação das pessoas da equipe do cliente, elas podem ser decisivas para te ajudar, vamos dizer, a gerenciar essa questão que é tão delicada. Que vamos dizer, quando o próprio funcionário do cliente não está te entregando as coisas no prazo e vai atrasar o seu prazo. Como gerenciar isso? Se tem um follow-up, um acompanhamento de um prazo que ele te deu, você pode naturalmente, vamos dizer assim, questionar sobre esse prazo de uma forma muito profissional, sem precisar ficar brigando, né? Às vezes assim, no próprio e-mail, olha os prazos, alguém pode me dar um feedback, me dar um retorno, o que aconteceu, vocês têm uma justificativa, porque de uma forma sempre que às vezes também a gente na consultoria não pode criar, às vezes assim, um clima também muito de guerra, às vezes com o próprio cliente, que às vezes isso se volta contra nós mesmos. Então a gente tem que ir aprendendo a tentar usar ferramentas, né, as ferramentas que a gente tiver ao nosso alcance, para tornar tudo muito profissional e menos pessoal possível, né? Então, se você puder usar, por exemplo, uma ferramenta como uma boa ata de reunião, uma boa condução de uma reunião para poder fazer as coisas acontecerem, isso pode ajudar muito, não só a ganhar eficiência, como também a gerir bem os seus projetos. Há um tempo atrás era muito difícil
a gente conseguir acessar as pessoas para fazer reunião online. Mas atualmente se tornou muito mais fácil. As pessoas elas já têm muito mais facilidade, abertura para usar essas ferramentas e elas já estão mais acessíveis para tratar dessas coisas, né? Usando todas essas ferramentas que nós temos acesso hoje em dia. Então, se o cliente ele tiver possibilidade, eles até preferem. E talvez isso seja uma forma de conseguir, né, fazer até assim reuniões mais eficientes ainda. Né? Tem ferramentas como o Google Meet, o próprio WhatsApp, ferramentas de vídeo que você pode fazer com várias pessoas. E isso tudo permite que você não precisa se deslocar, o cliente não precisa sair do local dele. Então, quando o cliente não tiver dificuldade de usar ferramentas, essas ferramentas, né, ou quando ele não tiver uma internet de má qualidade, você pode pensar nisso também como uma possibilidade para tornar suas reuniões ainda mais produtivas. Você já pensou nisso? Então, também fica essa dica. Você pode usar ainda as ferramentas à sua disposição para fazer reuniões mais bacanas e online com seus clientes. Eu espero ter ajudado. Eu acho que se você conseguir dominar essa questão das reuniões, você pode ainda assim ganhar, vamos dizer, muita eficiência nos seus trabalhos de consultoria. Né? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, né? E continua seguindo a gente, que a gente está disponibilizando muito conteúdo útil e prático para você usar nos seus trabalhos e conseguir potencializar os seus ganhos. Eu desejo a você uma excelente semana. Um abraço.